Alasca. A gente investe exclusivamente em ações e 100% do capital aqui está em ações brasileiras. Embora alguns veículos possam investir lá fora, mas a gente acha que não é hora ainda. A Cogna, para a gente, é uma história muito parecida com outros nomes que a gente teve já no passado e ainda carrega até hoje. Quando a gente vê um descasamento entre o que a gente acha que vale, né, e o preço na tela, a gente tende a comprar depois que a gente entende o negócio. Então, assim, a maioria das vezes as pessoas perguntam para a gente, mas qual é a tese, né, da Login ou da Cogna, né? Qual que é a história? A história pouco importa se o preço está caro para caramba. Então, se a Cogna tivesse R$30, pode ser a história que for, não vamos ter, né? E a história sozinha é perigosa, né? Porque se você olha a Tesla, a história é linda, mas será que vale mais do que todas as outras montadoras do mundo junto, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa que chamou atenção na Cogna foi aquelas quedas de preço nos últimos anos drástica. É uma empresa que a gente conhece há muito tempo. Eu, pessoalmente, conheço e converso com o Galindo desde 2011. Um dos fundadores da empresa resultante na Cogna, né? A Cogna é a junção da Croton lá de trás, com a Unopar, que é uma empresa muito grande de EAD, e uma inovadora no ensino à distância. É a junção com a Anhanguera, também, que vem lá de trás. E a Anhanguera, por acaso, eu conhecia bastante. Um dos fundadores, o Dr. Gabriel Mário Rodrigues, infelizmente ele faleceu faz já umas 3 semanas, mais ou menos, e eu pude acompanhar muito a história dele, de como ele pensa e de tudo meio que forma mais ou menos a cabeça da Cogna hoje em dia, a gente conhece razoavelmente bem. Mas aquela história de a Anhanguera andando pra caramba na bolsa, o Galindo sendo adorado por todo mundo, aquelas faixas que tinham na Faria Lima, né? Quem não tem Croton é bobo, lá em 2012, 2013, 2014, a gente nunca teve, a gente nunca entrou. A gente sabia que parte da receita era turbinada por uma realidade que não seria perpetuada, aquele FIES. Existia um otimismo gigantesco com o Brasil, com crédito. Então, no Brasil, o setor educacional ele é pró-ciclo, diferente dos Estados Unidos. Então, aqui, o cara perde emprego, sai da escola. Nos Estados Unidos, o cara perde emprego, vai para a escola, estudar, melhorar currículo. Então, a gente via aquele PIB forte, inflado por FIES, e a gente nunca se envolveu com Croton antigo, né? Atual Cogna. Mas mais ou menos, acho que em 2018, 2019, quando começou a sair o FIES e começou a ficar uma certa onda de pessimismo em cima da empresa, a gente começou a estudar, começamos a comprar um pouco e aceleramos bastante agora no começo de 2020, no meio da pandemia. O que é curioso na companhia é que eu já vi alguns deltas de baixo para cima, mas é difícil você ver de cima para baixo. Então, por exemplo, eu lembro de ter visto Localiza 10 anos atrás, percebido como uma empresa meia boca, e ao longo do tempo foi sendo percebida como uma empresa muito boa. Então aí a empresa expande múltiplo, o pessoal fica otimista, projeta ganhos fabulosos lá na frente e tal. A gente viu isso acontecer com a Magazine também. Então, era percebida como uma empresa praticamente quebrada. Ela saiu de 200 milhões de reais de market cap para mais de 100 bi. Então, a gente viu esse delta para cima. O delta para baixo acontece algumas vezes também. A gente viu isso na Cielo e a Cogna é uma delas. A Cogna, ela era percebida como tendo talvez um dos melhores managements do Brasil. Isso em 2013, 2014, 2015. O curioso é que esse management está lá. Esses executivos estão lá, melhorados, na minha opinião, porque antes eles não tinham tomado porrada de tudo quanto é lado e não tinham sido xingados, duvidados, e agora eles foram. Isso é muito legal porque isso cria uma casca, um couro mais grosso nos executivos. Então hoje, no meu ponto de vista, eles estão mais completos, porque eu acho que a competência está lá, só que agora eles apanharam muito do mercado, então isso deixa eles mais maduros. Mas aí vamos separar em duas partes. Então, qual que é a história da Cogna? A história da Cogna é uma história que a gente tem visto em várias empresas. A gente está
no conselho de um monte de companhia e todo mundo está passando pelo mesmo processo, de sair de um mundo um pouco mais analógico para um mundo um pouco mais digital. Então o cara sai de loja física, vai para o e-commerce. O cara sai de um jeito tradicional de venda por internet ou venda direta para um esquema mais plataforma, agregando outros parceiros, agregando sellers. Então isso vai acontecer em vários setores. O setor educacional, né, por excelência, deveria ocorrer também. E a Cogna está passando por esse processo. Ela tem 4 business básicos. Ela tem vou começar pelos que já estão arrumados e crescendo bem. Então, lá tem a Vasta, que até listou um pedaço, né? Ela abriu capital e vendeu um pedaço desse business lá fora. A Vasta, ela trabalha com um sistema de ensino olhando para as crianças, né? Para o ensino básico. Está indo bem, cresce bem, asset light, ROIC alto. Tem uma base de alunos já importante, então cresce e tem retorno. Lá tem a Platos, que é exatamente a Vasta para o ensino superior, então lá vende sistema de ensino e plataforma para faculdades, isso é muito novo, isso é esquisito no setor. Imagina você que sempre foi concorrente da Cogna, você tem um curso de Direito e Administração, e você concorre com a Cogna. Como é que você vai deixar de ter material próprio para começar a comprar o sistema de ensino de uma empresa que antes foi seu concorrente? Você comprar sistema de ensino da Cogna. Não é só o sistema de ensino, mas é a plataforma, o meio de pagamento, vender matérias ou cursos livres por essa plataforma. Então, é diferente, mas isso aconteceu em outros setores, né? Então, você vê, a Magazine hoje vende produtos de concorrentes na plataforma dela, né? Eu tenho até uma foto aqui do meu sócio que comprou um produto do Mercado Livre e foi entregue pelo caminhãozinho da Magazine. Ninguém consegue entender isso, mas é assim que funciona. O cara, a empresa sempre vai procurar a melhor forma de entregar o produto mais barato. Então, Platos é a Vasta para o ensino superior. É menorzinha, mas cresce bem, tem retorno alto e tal. O outro negócio aí é um pouco mais tradicional, que são as escolas, né? A saber, as escolas próprias do Anglo, aqui no estado de São Paulo, e outras marcas premiums também fora do estado de São Paulo. São escolas que estão posicionadas numa categoria de aluno, numa classe social totalmente diferente das faculdades da Cogna. Então, ali é elitista, ticket caro, percebido como premium, como se fosse as USPs, INSPER e FGVs aí do ensino básico. Está indo bem também, cresce, mesmo na pandemia. As crianças, de uma forma ou de outra, continuaram tendo aula, nem que seja à distância. O pai não tirou da escola, não cancelou a matrícula, então continuou crescendo. O outro business, que é o maior, que é a Croton tradicional, né, é o business tradicional de ensino superior, você pode dividir ele em 2. O ensino à distância, o EAD, e o ensino presencial no campus tradicional físico. O EAD, o ensino à distância, está indo muito bem no ensino superior. Cresce, tem retorno, normal. O ensino presencial superior, esse está totalmente ruim, está totalmente inadequado para a realidade de hoje. Para que ele foi montado? Ele está preparado para quê? Ele foi montado e preparado para uma realidade de FIES. Então, você tem campus esperando uma inundação de alunos turbinado por FIES. Então, está superdimensionado o custo fixo. Ele foi montado e dimensionado por uma realidade pré-Covid. Então, em 2020, final de 19, começo de 2020, o cenário era de retomada de crescimento econômico, estava aquele otimismo todo, e aí, como o ensino superior no Brasil é muito ligado a PIB, estava mais ou menos montado para aquela realidade. Você veio uma pancada enorme no PIB, isso dificulta já o business tradicional, porque você machuca o PIB e você machuca o ensino superior. Só que essa crise, ela trouxe um adicional. Essa crise ligou uma chave diferente, essa chave de reunião por Zoom, e-commerce, ensino à distância, talvez aquele mundo mais
físico tradicional ele nunca volte da mesma forma que era antes. Então, o mundo atual é um mundo mais híbrido, onde as pessoas ficam mais flexíveis para estudar de casa, às vezes vai no lugar, às vezes faz remotamente o estudo ou o trabalho. Então, naturalmente, a estrutura física tomou 2 socos no estômago, da crise e de talvez uma mudança de realidade que seja permanente. O que a companhia começou a fazer ao longo de 2020? Esse business tem que mudar. Essa parte do ensino superior, que é uma parte dos negócios da Cogna, tem que mudar. O que é mudar aí? Fechar campus, vai fechar aí. A companhia tem divulgado os números, eu não vou falar exatamente, mas de 170 e poucos, vai fechar ou readaptar 40, 50 campos, né? Mais ou menos. O que é esse fechar ou adaptar? É você transformar um campus, você tombar esses alunos totalmente para o EAD, então você transforma aquele campus num polo de ensino à distância. Então, se um campus tinha lugar para 5.000 alunos, na forma de um polo de EAD, ele consegue aguentar 4 vezes mais alunos. Então, você se livra de um custo fixo, você consegue aumentar a base de alunos. Outra coisa é você passar para terceiros a administração de um polo físico, de um campus, ou seja, você sai do negócio de custo fixo. Então, a companhia está vendo todo tipo de forma para reduzir esse capital alocado em campos, em estruturas físicas, e tombar esse aluno para ensino superior à distância. Em cima disso tudo, você revê os cursos. Tem curso que não vale a pena você ter a distância e vale muito a pena você ter o curso físico mesmo. O ticket é mais alto, o aluno é mais resiliente, ele não sai do curso no meio por causa de uma crise, tipo medicina, por exemplo. E cursos que são mais voláteis e mais suscetíveis a crises, porque as pessoas ficam mais reticentes em continuar pagando e cancelam matrícula, esse tipo de coisa, como administração, por exemplo. O pessoal tomba para o EAD, o ticket cai, a pessoa aguenta mais tempo pagar essa mensalidade sem ficar com medo de quebrar. E tem um negócio interessante, para a companhia, você baixa a mensalidade. Então, o cara pagava R$1.000 no ensino, na mensalidade num curso tradicional, no campus, indo fisicamente. Quando ele vai para o EAD, vamos supor que isso caia para R$300, só para dar um exemplo. Só que para o aluno, isso aí eu não vi escrito em nenhum lugar. Para o aluno, o custo total cai bem mais do que 70%. Se você pagava 1.000 e agora você vai pagar 300, vai cair bem mais do que 70%. Porque se você ia fisicamente, você tinha condução, carro ou passagem, você tinha que comer mais ou menos ali no local, o cara tomar uma coca, sei lá, comer alguma coisa ali. O custo total para o aluno era muito maior do que simplesmente a diferença de mensalidade. Então, eu não sei como é que o pessoal fala isso em português, você vê muito em relatório de gringo, né? Affordability, né? A capacidade do aluno a pagabilidade do aluno. Pagabilidade do aluno melhora bem. Então a gente tem um negócio ruim, estragado, que está sendo consertado, que é o ensino superior tradicional no mundo físico ali na Croton. Todo o resto, na nossa opinião, já está caminhando bem. E óbvio que PIB ajudando melhora. Só que nada disso ia valer a pena se a ação tivesse R$30, R$35. Não vale a pena. A história ia ser a mesma, mas não vale a pena. Quando a gente vê isso, principalmente quando começou a ficar abaixo de 10, a 5 nem se fala. Quando a gente começou a ver esse preço ficar muito baixo, aí nem precisa dar tão certo assim para valer a pena pagar esse preço. Então essa é mais ou menos a história. Aí para dar alguma magnitude, colocar alguns números para as pessoas. Então eu vou utilizar, para deixar bem claro, eu vou utilizar como referência os números que a empresa divulgou como guidance. Então, não é o que a gente necessariamente tem, mas para não ficar falando projeção nossa, eu vou usar a referência da companhia. Não sei se você lembra mais ou menos, a companhia divulgou de 2020 a 2024 uma meta de EBITDA
e uma meta de geração de caixa lá para 2024. Então, a companhia em 2020, provavelmente são números arredondados, mas a companhia sai de um EBITDA de 2020 de 1 bi para 2,4 bi em 2024, e uma geração de caixa em 2020 de 230 milhões para 1 bi em 2024. Olha que curioso, a empresa em 2020 gerou caixa, né? 2020 foi um Deus nos acuda e a empresa conseguiu gerar caixa. E aí, vamos tentar fazer uma conta básica. Imagina que a companhia, lá em 2024, bom, primeiro assim, o EBITDA sair de 1 bi para 2,4 bi, em 2024, o EBITDA tem que crescer mais ou menos 25% ao ano. Então, assim, é um crescimento razoável. Imaginem você em 2024, olhando uma companhia que está com o EBITDA crescendo há 4 anos, numa média de 24% ao ano. Ô, Breda, deixa eu só te interromper um segundinho aqui para colocar uma coisa que falaram bastante sobre esse caixa da Cogna, né? Bom, o pessoal short na empresa que veio aqui, eles falaram algumas coisas que você já endereçou aí, né? Principalmente o fim do FIES, né? O investimento que acabou sendo muito grande em rede física, que acabou sendo como se fosse voar com um avião vazio, né? Que também é uma coisa que você já tocou no assunto aí, que o pessoal está tentando consertar. Agora, sobre o caixa, uma crítica comum que falaram, não sei se agora esse é exatamente o caixa ou se é a previsão de receita, daí você até explica melhor, que é isso que você está falando, né? Mas muito disso é um caixa que não é financeiro, né? Ou é uma receita que não é financeira, são dívidas que as pessoas têm ainda do FIES e que elas podem pagar ou não. Isso é uma fragilidade para a empresa, isso está endereçado nesse caixa, eles estão resolvendo isso? Não, vamos por partes. A companhia tem um recebível, né? Tem que receber de alunos que uma parte aí não vai pagar, né? Vai ser a fundo perdido. A empresa em 2020 está provisionando, no meu ponto de vista, mais até do que precisaria. Então, a provisão é uma linha negativa ali no demonstrativo de resultado que é detrator de lucro líquido. Então, a companhia está sendo conservadora. Está sendo conservadora, do meu ponto de vista, até demais. Mas tudo bem, né? Tanto faz. Se o aluno não defaltar tanto quanto está previsto no balanço, vai ter uma reversão de provisão ali na frente. Se o aluno for ainda mais inadimplente do que a companhia está considerando, a companhia vai ter que lançar algum adicional ali na frente. Mas fato é que a companhia está colocando umas linhas negativas em todos os trimestres bem fortes. Eu acho que nesse quarto trimestre aqui, para fechar 2020, deve ser muito parecido com o segundo TRI e o terceiro TRI de 2020. Então, assim, o banho de sangue está sendo dado em 2020. Então, você vê lá, os números não tem nada muito bonito, não. A companhia está jogando, assim, às claras, jogando no balanço tudo de ruim que está ocorrendo. Agora, por isso que eu estou me atendo ao que a companhia está falando. As pessoas podem achar que a companhia está sendo otimista demais, está mentindo, está sendo conservadora, está com carta na manga, aí vai da análise da pessoa. Mas eu acho que está bem ok o que eles estão colocando. Então, lembra assim, EBITDA de 1 em 2020 para 2,4 em 2024 e geração de caixa depois de CAPEX, depois de inadimplência, depois de tudo, 230 milhões em 2020 para 1 bi em 2024. Bom, vamos só mais ou menos fazer umas contas, qual que é a implicação disso? Só para dar um pouco de contexto, como que uma companhia em 2024 seria vista pelo mercado, pelas pessoas, se ela estivesse crescendo o EBITDA a 24% ao ano, na média, por 4 anos. Então, imagina 48 trimestres onde a companhia fica postando e reportando resultados crescentes versus o ano passado. É um massacre de resultados positivos. Isso faz a pessoa mudar de opinião. Assim como um massacre de resultados negativos traz um pessimismo enorme para a empresa, um massacre de resultados positivos faz todo mundo jogar a toalha e falar, realmente, a empresa mudou, tá boa. Né? Então,
4 anos de EBITDA crescente num ritmo de mais ou menos 24% ao ano, só para dar uma média, se a gente considerar os números da companhia. E na geração de caixa, o ritmo fica de 45% ao ano na média. Então, 230, vai para 400, vai para 800, até bater 1 bi lá em 2024. Então, imaginando aí um caminho mais ou menos linear, e não vai ser, né? Vai ter ano um pouco que vai crescer bem mais versus o ano anterior, depois dá uma desacelerada, mas considerando algo um pouco mais linear, significa que tira o 2020 da conta, que ficou na conta do balanço aqui já de 2020. Pega só de 2021 a 2024. Então, soma a geração de caixa de 21, 22, 23, 24. Companhia, seguindo o guidance da companhia, a empresa vai gerar 2,8 bi de caixa de 21 a 24. Hoje a empresa tem mais ou menos 8,1 bi de dívida líquida. Você tira mais ou menos 2,85, que é o número mais ou menos mais exato, a empresa vai chegar lá em 2024 com 5,3 de dívida líquida. A gente não está considerando nenhuma aquisição no meio do caminho, nenhuma venda de bis entrando caixa. Se você vende bis, perde EBITDA, mas você também reduz dívida líquida. Se você compra alguma coisa bem comprado, aumenta a dívida, mas vem EBITDA junto. Então imagina, dívida líquida sai de 8,1 bi nesse ano, que eu peguei o último reportado, tá? Só para não dar nenhuma confusão. E vai para 5,3 bi lá em 2024. Marca o 5,3 bi. Vamos imaginar que uma companhia que esteja crescendo há 4 anos seguidos, num ritmo forte, ela vai estar 10 vezes EBITDA só lá na frente. 10 vezes EBITDA. Então, se a companhia estiver valendo 10 vezes EBITDA ali na frente, 10 vezes 2,4, 24 bi, você tira 5,3 de dívida líquida, sobra 18,7 bi de market cap. Você tem o EV, tira a dívida líquida, sobra 18,7 de market cap. Quanto que significa 18,7 bi versus o quanto que a companhia está valendo hoje, o 8,9 bi? É um crescimento de 110% do market cap. 110% de retorno a partir do preço atual até 2024 é um retorno de 20% ao ano. É um retorno bem interessante, perto desse CDI, perto do que talvez a Bolsa vai dar. Agora, o seguinte, eu não acredito no 10 vezes EBITDA, porque eu acho que ele não ocorre. Ou a empresa não cresce, deu errado e o múltiplo fica amassado, mais ou menos o que está, né, sei lá, vai ficar 5 vezes EBITDA, alguma coisa assim. Ou, depois de 48 trimestres, a empresa crescendo o EBITDA 20% ao ano e a geração de caixa 45% ao ano, a empresa pode ir para 20 vezes EBITDA. Aliás, é muito possível, né? Uma empresa que está vai estar com uma estrutura de capital mais leve e crescendo, chega lá em 2024, ninguém mais lembra de 2020. O cara vai olhar a empresa é de growth, a empresa virou de crescimento. Não é nem mais. O cara vai olhar só essa live aqui e falar, nossa, como eles eram jovens lá em 2020, falando da ação a 4 e pouco ali atrás, faz tempo, né? Agora, Breda, deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Você prevê aí quer dizer, você está fazendo uma avaliação aí dos números, né? Daí, tem um número que me chamou a atenção aqui, 45% ao ano de aumento de caixa, né? De acordo com esses números aí. E assim, eu tô vendo, realmente, é uma coisa que, pode ser muito lucrativa. Mas depende desse plano dar muito certo, né? Porque 45% a mais de caixa não é muito comum. Mas pelo que você falou, pelo preço que a ação está hoje, o risco vale. A minha pergunta é assim, não precisa ser otimista demais para considerar que uma empresa pode crescer 45% ao ano de caixa durante 4 anos, ainda mais no Brasil, né? Que tudo pode acontecer. Que essa conta ela é perversa, porque é o seguinte, o 45% ao ano de crescimento é simplesmente o número percentual que faz crescer o 230 milhões de geração de caixa até 1 bi lá na frente. Gerar 1 bi de caixa para uma empresa que fatura mais ou menos o que a Cogna já fatura hoje, 6 bi, não é tão drástico assim.
Esse 45% ao ano é simplesmente porque a base está baixa hoje. Se a empresa tivesse gerando 10 milhões só de reais, hoje, eu ia falar para você que o crescimento de geração de caixa ia ter que ser 150% ao ano. Aí você ia falar, pô, mas nem a pau, não cresce, não tem como crescer 100% ao ano por 4 anos. Depende se a base é baixa. Então, quando a gente olha o retorno da Magazine, o cara fala assim, putz, a Magazine deu 1000 vezes. Também não vai, né? Você partir do zero, você tem que dar milhões de vezes mesmo, né? Então, o CAGR, ele é alto porque a base hoje é baixa. Imagina o quanto que a Cogna está gerando de caixa hoje perto do que poderia estar gerando. Ela apanhou de tudo quanto é lado. É a mesma coisa você falar o seguinte, olha, a minha fazenda vai dar 50% ao ano de aumento no faturamento nos próximos 4 anos. Aí eu vou falar assim, pô, mas nem a pau, não tem como. Ele falou, você vai falar assim, lógico que tem. Hoje eu planto só em 10% da área e o preço do milho é baixo. Quando eu estiver plantando 100% da fazenda e o preço voltar para o normal, eu dou 100% ao ano. Então, na verdade, esse CAGR, ele te traz pouca informação relevante. A informação mais importante é que você sai de uma base baixa hoje. Agora, uma outra parte da história é o seguinte, se a empresa não entregar isso, não vai ser isso, vai ser menos do que isso, vai ser pior do que isso. Se a empresa entregar mais, que eu acho que eles têm capacidade para isso, esse número vai ficar ainda melhor. Mas só para dar eu queria dar uma lógica de número para as pessoas entenderem mais ou menos o que não é assim que a gente faz, eu não vou conseguir abrir modelo aqui para todo mundo, mas em essência não é muito diferente não, é que o meio do caminho ele é mais longo só, mas a conta final é parecida. Então se você considerar uma companhia que vai estar valendo 10 vezes EBITDA ali na frente, o market cap tem que ir para mais ou menos 18,7 bi, o que é 110% em cima do preço atual. Mas uma empresa que cresce 24% ao ano EBITDA e 45% ao ano a geração de caixa, dificilmente vai estar valendo só 10 vezes EBITDA. Ela vai expandir o múltiplo, né? Aí só para dar uma ordem de grandeza. Se a empresa estiver valendo 20 vezes EBITDA, o que acontece com o market cap? Aí você pega 20 vezes o EBITDA de 2,4 bi, a empresa vai estar valendo 48 bi de reais. A empresa, o EV. Tira a dívida líquida, a nova dívida líquida lá na frente, então tira os 5,3, a empresa vai estar valendo 42,7 bi. 43 bi, para facilitar. 43 bi vezes os 8,9 bi de hoje, é interessante, é 380% de alta. Você tem um CAGR aí de quase 50% ao ano de retorno na ação. Então, assim, aí as pessoas começam a entender o que quer dizer essa história de assimetria. É porque às vezes a gente vê muita gente falando, é retorno assimétrico. A pessoa escuta e não quer dizer, não entende o que quer dizer isso aí. Assimetria é mais ou menos isso. Ou dá errado, né? E fica onde está, perde um pouco mais, ou dá certo e você vê o negócio andar 3, 4 vezes. Então é uma assimetria interessante. Qual que é o nosso papel como investidor? Acompanhar trimestre a trimestre, mês a mês, participar do dia a dia da companhia. A gente já está envolvido no Conselho Fiscal, olhando, né, vendo se a companhia está trilhando aquele caminho longo que você imagina. Quando começa a desgarrar, começa a sair do trilho, você tem que sempre avaliar, essa saída do trilho é circunstancial, teve uma bomba externa aí, ou é um passo para trás para dar 2 para frente. Então você tem que sempre ficar analisando. No nosso entender, os executivos ali têm plena capacidade para entregar o que eles estão prometendo. E aí tem 2 coisas que eu acho interessante. Isso eu aprendi com o Dan Yospe. Ele espetacular, executivo top, tem uma inteligência fora do comum. Uma vez numa reunião na Marco Polo, o conselho estava definindo algumas coisas, algumas metas para os executivos. E aí ele fez uma ressalva, ele falou o seguinte, olha, só vamos tomar cuidado com uma coisa, porque o conselho estava direcionando a companhia para um lado ou para o outro, e chegou-se numa ideia principal, né, numa avenida. E aí ele fez a seguinte ressalva. Ele falou, cuidado com o que a gente vai pedir para os executivos, porque o que a gente pedir, eles vão entregar. Isso é muito curioso. O que você pede, os caras vão fazer. Então você toma cuidado com o que você pede, porque eles vão entregar.
Isso é verdade. Se você tem um grupo de executivos competente, eles vão entregar o que eles estão falando, ainda mais quando parte deles, né? E o que faria isso não acontecer? Se é um grupo de incompetentes, né? E não acontece, né? E eu tenho visto analistas e até gestores, assim, vários, com opiniões sobre o Galindo e sobre os executivos que parece mais rancor do que análise. Então, assim, virou um negócio interessante para quem quer investir numa companhia, porque ela caiu total no descrédito. E descrédito geralmente vira desconto, né? Então, Gostei dessa talvez... frase aqui, eu vou anotar e vou começar a usar. Descrédito, tô efetivamente anotando, porque é muito boa essa frase. Mas eu vou atribuir a você, fica tranquilo, Breda. Ô Breda, vou quebrar a regra aqui um pouquinho. Geralmente a gente faz meia hora cravado, mas como hoje acho que é uma live, é um assunto que a gente estava devendo para o pessoal e a gente tem aqui, ó. A gente tem 775 pessoas na audiência. Agradecer todo mundo aqui que veio aqui falar de Cognita. Eu queria fazer umas perguntas que apareceram para a galera. Não sem antes pedir aqui embaixo, ó. Falaram que mendigar likes é chato, mas eu mendigo mesmo. Pessoal, manda like aí. 770 pessoas assistindo, 237 likes. Pô, 500 pessoas estão aqui nem deixaram like. Muito chato. Mas eu vou fazer perguntas que estão chegando aqui do pessoal. E depois eu vou fazer uma pergunta que eu guardei para o final. O Gustavo Barbosa, ele perguntou assim uma coisa que acho que você já endereçou, mas ele faz uma pergunta de um jeito bastante objetivo. Assim, sobre a Croton, né, especificamente. Se a baixa conversão de caixa e FCO sobre EBITDA, devido aos financiamentos diretos associados com as altas desistências, não preocupa? Isso é um assunto que também foi uma crítica muito grande, né, que fizeram a Croton, que ela tentou substituir o FIES pelo crédito direto, né, ela mesma dando crédito e não teve muito sucesso. Isso ainda está no balanço da empresa de alguma maneira, né, e, apesar do FIES já ter terminado. Isso preocupa você? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, esse financiamento proprietário, financiamento próprio, é uma embreagem para você reduzir a marcha de segunda para primeira. Você não consegue falar assim, ó, acabou o FIES, acabou, aluno que não tem mais FIES, tchau. Você não consegue, você perde, né, a evasão fica gigantesca. Então você dá uma suavizada nisso com o financiamento proprietário. Dando crédito, mesmo que você vai dando corda um pouco para o cara não morrer afogado no meio do caminho. Parte desse FIES, parte enorme, seria fundo perdido de qualquer jeito. Ele só estava estudando por causa do FIES. Quando você entra com financiamento proprietário, alguma coisa você retém. Você consegue fazer o cara continuar pagando e alguma coisa é a fundo perdido mesmo. Só que, como que é o nome dele que fez a pergunta? É o Gustavo. Gustavo, vale a pena o Gustavo dar uma olhada do estoque de recebíveis da companhia, o quanto ela já marcou a fundo perdido. Você fala, não vou receber. Esse não vou receber, que está no balanço, na minha opinião, é conservador. Eu acho que ela vai receber um pouco mais do que ela está achando que vai receber. Mas está sendo conservador e está jogando no balanço. O interessante é que se você olha a base de alunos que estavam com FIES, a base que está hoje, a base que estava no financiamento proprietário e como que isso está evoluindo, isso está zerando. Companhia daqui a pouco não tem mais nenhum aluno nesse formato mais. FIES não deu certo, financiamento proprietário também não deu certo. Por isso que a ação está onde está também. Então, o preço da ação não está ignorando a realidade da saída do FIES e não está ignorando as provisões e as perdas. O preço da ação considera essas provisões e considera, assim, com uma dor no estômago enorme. Então, está lá no preço essas coisas. Não é uma realidade ignorada por todas as pessoas, como se só o Gustavo e só eu soubéssemos que tem um problema ali, né, com os recebíveis e ninguém mais sabe. Não, todo mundo sabe. E isso dá frio na barriga, dá azia e tá lá no preço, entendeu? A questão será pior do que as pessoas estão considerando ou será melhor? Eu acho que tem chance de ser até um pouco melhor.
Só para dar um número aqui de preço, né? A Cogna em 2018, ali no começo, valia R$ 15,51, né? Hoje vale R$ 4,50. Em 2020, ela sofreu bastante, né? Mas, bom, vamos pegar outras perguntas aqui. O Paulo Bacher, ele está perguntando bem direto, por que não Edux ou Ser Educacional e a Cogna? Primeiro que assim, com quem eu falo sobre Eduque, o cara gosta muito mais de Eduque do que Cogna. Então já começa, descrédito vira desconto, né? O descrédito está para o lado da Cogna, né? Então o preço ele não é inerte, ele absorve a opinião das pessoas. Então eu acho que tem mais descrédito na Cogna. Então mais descrédito pode ser que vire mais margem de segurança. Agora, eu acredito nessa lógica de plataforma. Eu já vi isso em outros lugares, já vi isso fora do Brasil, e eu acho que a companhia está bem posicionada para ser bem lucrativa nesse mundo de plataformas para ensino superior e ensino básico. E isso aí eu acho que ela está um pouco mais na frente do que os concorrentes. E ninguém está pagando nada por isso. O que é interessante é o seguinte, não é novidade isso, ninguém paga por história do futuro. O mercado não paga. Você pode falar o que você quiser do futuro, o mercado não paga. O mercado paga o que você gera hoje. Se as pessoas fizerem o exercício de olhar o relatório de final de ano de 2015 da Magazine Luiza, estava tudo lá o que eles iriam fazer. Tudo. Plataforma, e-commerce, dos sellers, estava tudo ali. Qual que era a credibilidade? O quanto que as pessoas acreditaram naquilo? Zero. Por quê? Porque aqui não está gerando nenhum real de lucro, então meio que dane-se. Ninguém vai pagar muito lá pelo futuro. Acho que isso só acontece com a Tesla, né, Breno? Essas coisas acontecem, né? Agora, o Rafael aqui, ele faz mais um comentário que eu achei interessante. Ele diz aqui que a Cogna já tinha resultados péssimos antes e que dizia-se que existia a narrativa de que o IPO da Vasta poderia destravar o valor, mas não adiantou nada. O que você tem a dizer sobre isso, Breda? Você concorda com essa afirmação? Eu acho que destravou o valor, conseguiu listar a Vasta num valuation bem interessante. Mostrou mais ou menos o quanto estava valendo esse negócio, né? O mercado caiu um pouco por conta de pandemia e tal, desvalorizou um pouco do valuation inicial que foi listado, mas, na minha opinião, mostrou razoavelmente bem o quanto que a Vasta tem condições de valer já hoje em dia, fora o que pode vir pela frente conforme ela cresça. O que fica mais evidente ainda, o quanto que está valendo o resto. Se você pega da Cogna e extrai o quanto que está valendo o Vasta, o que sobra para o resto é bem, bem baixo. Então, na minha opinião, mostrou. O que eu acho que ele está querendo perguntar é por que a ação não subiu depois da listagem da Vasta. A ação não subiu porque o lucro líquido da companhia, no geral, da holding Cogna, ainda não veio. Quando esse resultado começar a aparecer, o mercado vai correr atrás. Essa regra ela é bem potente, assim, ela é bem importante. Então, a empresa vai valendo na bolsa algo muito parecido do que ela está gerando agora de caixa. É um múltiplo do que a empresa está gerando agora, no próximo trimestre. Então, o mercado não fica conjecturando muitos anos à frente, não. Né? Quem tem que fazer isso é você, como investidor, tentar imaginar para onde o business vai, você se posiciona hoje para a ação ir naquela direção que você quer. Então, como hoje está tudo muito ruim no consolidado, pelo peso grande que a Croton tem, não tem milagre, a ação não anda. Então, no nosso ponto de vista, é uma fase de acúmulo, não é uma fase de desova da ação. Foi o que a gente fez com a Magazine, a gente ficou 2 anos acumulando para depois só vender, né? Isso aí, bom, Breda, vários comentários aqui, a maioria acho que você já tocou no assunto, né, perguntando do marketplace, falando da questão do EAD, todo mundo, o pessoal gostou dessa frase também, viu, que descrédito vira desconto, acho que ela vai colar daqui para frente. Muita gente está falando que sente falta do Breda no Twitter, bom, mas isso aí é outra questão. Eu queria mandar 2 perguntas, então, para a gente fechar, que tem uma é assim,
tá rolando aí na internet há muito tempo um certo preço-alvo para a Cogna. Né? Eu queria saber se você tem um preço-alvo para a Cogna no futuro. E tem uma outra questão que, assim, pô, o Alaska teve muito sucesso com o Magazine Luiza. Então, sempre que o Alaska entra numa nova empresa, todo mundo quer saber se essa empresa é a nova Magalu. Então, tá aí, Cogna é a nova Magalu. E a Cogna, qual é o preço? Olha, assim, eu não vou dar o preço de mão beijada pro pessoal, não. Então, mas vamos dizer, quando a gente começou a acelerar bastante abaixo dos 10, a gente já via um potencial muito maior do que R$10. Então, a gente não entra para ganhar 30%, é bem mais do que isso. Então, aí deixa a imaginação da pessoa aí para ela fazer a conta dela. Agora, a Nova Magalu tem duas histórias. Quando alguém fala Nova Magalu no sentido de retorno acionário, para mim não vai ter. Acho bem difícil ter uma Nova Magalu. Você sair de 200 milhões para 150 bilhões em 5 anos, desculpa, não dá. Isso aí é coisa que acontece, sei lá, a cada 10 anos. Luiz Alves pegou umas 4, 5 dessa em cheio na vida, mas isso porque ele é o Luiz Alves, né? Então, eu não sei se vai ter outra dessa, não. São muitos anos aí já, né? Décadas. Né? Ele pegou uma dessa a cada 12 anos. Então, faz a conta aí pro pessoal. Tem que esperar 12 anos para aparecer outra se você for o Luiz Alves, né? Mais ou menos. Mas do ponto de vista de transformação digital, aí eu acho que pode ser sim. A Cogna tem condições de sair de um mundo mais tradicional, analógico, um business antigo, para uma realidade mais moderna. Só que o curioso é que o setor, não estou nem falando da Educ, das escolas mais listadas, mas o setor educacional no geral, o setor privado, ele tem uma cabeça um pouco mais antiga. Então, a legislação mudou ali na década de 70, 80, para essas empresas começarem a ser lucrativas e tal. Então, os fundadores, os grandes criadores do setor educacional privado brasileiro são velhos, pessoal meio antigo. Então, e aí o sucessor, né, o herdeiro, o filho do dono, quem quer que seja, ele não tem saco para tocar a escola. Porque ele viu o pai dele, ou o tio, assim, ter uma vida meio, assim, horrível, sabe? O cara vai na padaria, a mãe chega, pega no braço dele e pede vaga na escola, sabe? É uma vida meio miserável por alguns aspectos, né? Não pelo retorno, talvez, do financeiro que o cara teve, mas a vida não é muito boa de ser dono de escola. Então, esse pessoal que é antigo tem problema de sucessão. Os herdeiros não querem tocar o negócio. Então, o que vai fazer? Vai deixar morrer? Vai investir para modernizar o negócio? Vai vender para uma outra empresa? Então, quem tiver uma cabeça mais para frente, mais pró-tecnologia no setor educacional, vai nadar de braçada, porque eu acho que o setor é antiquado, de forma geral. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas a cabeça das pessoas envolvidas no setor educacional é muito atrasada no Brasil. Então, é meio anti-tecnologia, é anti-ganhar dinheiro, anti-avançar, né? Então, quem largar na frente, ideologicamente, filosoficamente, nesse setor, tem muita vantagem. Então, isso acho dá que a gente só tem uma história aí no Brasil que é meio que aquela exceção que explica a regra. Acho que você está familiarizado com o caso da Arco Educacional, né? Que o filho foi lá e ajudou o pai a digitalizar e aí virou um unicórnio na Nasdaq, uma coisa de louco, mas precisou de alguém ali chacoalhando, né, para realmente fazer isso acontecer. Bom, temos que terminar, temos 45 minutos aí de live, a gente esticou um pouco hoje, porque a gente estava devendo isso para a audiência do Stock Pickers. Quero agradecer demais o Henrique Breda por reservar aqui esse período da manhã, deixou as crianças ali puxando ele por baixo aí para vir aqui falar com a gente. Foi um papo muito legal, queria agradecer a todo mundo aqui que veio, as 834 pessoas que estão aqui agora, todo mundo que deixou like. Amanhã o Thiago Salomão está de volta com mais uma ação aí que foi uma das preferidas da Bolsa. Breda, muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Abraço para o Salomão aí que deve estar dormindo. Tá nada, tá aqui, mandando mensagem aqui no chat também. É um robô, é um robô. Ele tem um robozinho ali. Legal, então. Valeu, obrigado a vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Tchau. Valeu.